Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oficina da Vida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre empatia. Mas antes de tudo, a gente gostaria de falar sobre a nossa HQ, Oficina da Vida, que trabalha 10 habilidades de vida. Vocês podem consultar elas online também, tudo bem? Bom, para começar, a gente vai apresentar os nossos convidados. Eu, antes de tudo, vou me apresentar, né, que eu esqueci. Meu nome é Débora, eu sou estudante de medicina. Eu faço parte do grupo Cuidar, junto com o Vitor. Oi, pessoal, meu nome é Vitor, sou estudante de medicina também e integrante do projeto Cuidar junto com a Debs. Hoje a gente está com 2 convidados especiais, a Camila. Olá, gente, obrigado pelo convite. E o Guilherme. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite também. Sejam muito bem-vindos, gente. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco hoje. Para começar essa roda de conversa, eu gostaria de perguntar para vocês, para Camila primeiro, o que você entende sobre empatia? Olha, empatia, né, é muito conhecido, assim, existe um clichê, né, quando se fala em empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Né? A gente pode entender dessa forma também, mas é um pouco mais do que isso. É a gente realmente perceber o que o outro está passando e tentar compreender o que é aquele sofrimento, né? Aquilo pelo que ele está passando, o que isso significa para ele. E acho que um passo a mais aí também é a gente poder agir de uma forma acolhedora em relação a esse sofrimento, aquilo que a pessoa está passando. Então, em linhas gerais, empatia seria isso. E você, Guilherme, o que você entende sobre empatia? Empatia, eu entendo que ela caminha junto com a compaixão. Algo que faz a gente ser unido, se compadecer com o próximo, né? Procurar fazer o bem para si e para o próximo, acima de tudo, porque a gente também tem que se amar, né? A empatia também, ela, em N fatores, ela ajuda a humanidade a ser mais unida. Em questões de guerra, a guerra, ela é o quê? Ela é uma falta de harmonia, né? Uhum. A empatia, ela faz parte da harmonia também. Uhum. Então, a sociedade em si não é harmônica e também não tem empatia. E hoje a gente está aqui para falar um pouco disso, trazer um pouco mais do que o mundo precisa para encontrar tal empatia também. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Exatamente. Acho que uma coisa que o Guilherme falou super importante, eu ia colocar mais para frente, essa questão da compaixão, né? Ela se relaciona totalmente com a empatia. Muitas pessoas, inclusive, fazem uma separação didática, assim, que empatia está mais ligada ao pensamento, a você compreender, né, aquilo que a pessoa está sentindo, e compaixão é você se movimentar a ação, é você fazer algo realmente, algo de bom ali, sim, algo que contribua para aquela pessoa. Então são, né, conceitos aí que estão completamente ligados. Interligados, né? E vocês trouxeram, assim, definições que estão na nossa história em quadrinhos, né? Aqui a história em quadrinhos, ela vai falar que a empatia é essa capacidade de compreender as pessoas, de entender um indivíduo a comportar-se de determinada maneira. O que leva, né, o indivíduo a comportar-se de determinada maneira. Trata-se de não julgar, mas de abraçar a diferença e de ações de solidariedade e aceitação. E eu acho que essa questão da compaixão está muito ligada aqui, né? E aqui, inclusive, a história em quadrinhos traz, né, que a compaixão é a empatia em ação. Então, eu acho que é isso, assim. Olha, eu nem tinha lido ainda a cartilha de vocês, então a gente está totalmente afinado aqui, olha, né, nos conceitos. Sim. Confesso que eu fiz uma colinha antes. O importante é que a conversa tá fluindo e é isso. Sim. E, assim, você Camila, já observou alguma situação, assim, em que alguma pessoa não foi muito empática com a outra? Ou... Muitas, né? Acho que já experimentamos tantas situações que alguém nos acolheu com empatia, sim, e outras que, né, que a gente não passou por isso. Porque você falou 2 pontos aí que são super importantes, né? A capacidade da gente não julgar. Uhum. A gente é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Sim. Porque a gente tá julgando o tempo todo. E eu acredito, enfim, eu vivo me debruçando sobre essa questão da empatia, de tentar ser uma profissional melhor no dia a dia, né? Sou terapeuta, sim, ocupacional, trabalho com saúde mental, né? E sempre buscando entender o outro, mas eu sempre me pego julgando, gente. Então, isso é necessário, assim, a gente se auto-observar sempre, né? Se autoanalisar, né?
Exatamente, porque essa coisa do julgamento é muito forte, é muito pesado. De certa forma, a gente aprende na faculdade a julgar, a interpretar um pouco o outro, né? Eu aprendi isso na faculdade de terapia ocupacional, aprendi com meus professores psicólogos. Não, vamos interpretar, vamos tentar entender o que essa pessoa está passando. E aí, de uma certa maneira, a gente acaba julgando também, né? De uma maneira muito pesada. Então, a gente tem que pegar, fazer esse caminho de volta, se observar realmente e fazer esse exercício, né, do não julgamento. Sim, sim. Eu também já presenciei algumas ocasiões. Eu ajudo bastante moradores de rua e são pessoas que, mediante a sociedade, são marginalizadas e esquecidas. Às vezes, a perda de um familiar gerou um caos na família e aí ocasionou no qual ele acabou indo pra rua, se perdeu e as pessoas esquecem. Até um simples bom dia já é uma empatia com o seu próximo. Muitos às vezes pedem dinheiro para outras necessidades, mas muitos também sentem fome. A empatia também é o ato de pensar, né? Pensar como aquele indivíduo se sente e como ele se sentirá com a minha ação. Sim, e você trouxe um caso, acho que o mais, assim, fácil da gente compreender, né? O quanto o ser humano não é empático muitas vezes. E isso em relação às pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social, né? Que é pessoas em situação de rua, assim. Eu lembro que no ensino médio, assim, eu tava discutindo com um professor e ele falou pra gente... E ele trouxe essa primeira noção de que são pessoas, são indivíduos, né? Antes eu não tinha isso muito bem estabelecido na minha cabeça. Eu também era rodeado, assim, talvez, né? Por questões da minha família, assim, de sempre ver uma pessoa em situação de rua e falar assim, nossa, não, mas ele tá naquela situação porque ele quer, né? Sim. E a gente acaba reproduzindo discursos que as pessoas vêm, né, falando pra gente, assim. E aí esse professor, ele falou pra mim, cara, a primeira coisa, né, que não existe moradores de rua, né? Ninguém mora na rua. Sim. Existem pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando pela rua, né? Mas ninguém mora na rua. Então, e é isso. E a gente tem que olhar para essas pessoas e, tipo, no sentido de acolher, né? De tentar... Não tentar entender porque ele tá ali, mas tentar ajudar, né? Tipo, não julgar a história dele. Ninguém sabe o que o outro passou pra estar naquela situação. E ninguém quer estar naquela situação, né? Uma situação muito triste, assim. Então, acho que você me lembrou isso, sabe? Que esse professor falou, não, ninguém mora na rua. As pessoas... né? A rua não é casa de ninguém. E se a gente for pegar até, todo mundo tem direito, né? Ter uma casa digna, ter uma moradia aí. E, enfim, alguém está falhando, alguém não, né? Toda a sociedade está falhando com essas pessoas. Sim. Parece que tem uma peça solta, né? A engrenagem ela não consegue girar. É isso que eu sinto muitas vezes. Porque grande parte dos moradores de rua que eu conheço passou por algo que ou foi parar na cadeia, saiu, houve um atrito familiar, ou passou pelo crime, a família rejeitou, foi parar na rua, mas da mesma forma que ele também se colocou em tal situação, ele também às vezes pede uma ajuda para poder sair. E aí é nessa hora que falta a pecinha, que a gente estender a mão e entender uma necessidade. Porque a ajuda que a gente dá pro nosso próximo é sempre para melhoria. Não visando fins lucrativos, no caso. Mas a melhoria, sim, da pessoa, para ela se sentir vista pela sociedade. Muitos não se sentem assim. Muitos não se sentem assim. Eu mesmo sou cristão, né? Tenho um podcast, o Podcast do Poder. Fala um pouquinho do seu podcast pra gente. Vou explicar um pouquinho. O nosso podcast, ele vem da seguinte forma. Ele é um podcast da teologia marginal. A teologia marginal em si é uma teologia que ela vem de baixo, não começa de cima. A minha igreja é cuidar dos órfãos, dos necessitados, dos moradores de rua, aqueles que precisam de um acolhimento, de uma palavra de vida eterna, precisam de amor e de carinho. E o Podcast do Poder veio para isso, para a gente poder ajudar uma geração que precisa ter um direcionamento, porque os valores hoje em dia são um pouco deturpados, os princípios, né? E também a gente poder também estender a mão e tornar o braço forte. O braço forte seria o quê? Seria a nossa união. Juntos somos fortes, somos um time. Então, um exército com soldados unidos é um exército imbatível. Esse é o nosso movimento. O lema de vocês. É um projeto bem legal, que você estava comentando antes da gente iniciar as gravações, né?
que vocês entrevistam pessoas que passaram, né, por alguma situação de Sim. vida, assim, testemunho. Acho isso muito bacana. Então você que tá aí de casa, ouça também o podcast Do poder. do poder. Ó, que forte. E você trouxe uma questão muito legal também sobre a espiritualidade, né? E a gente tá com a nossa convidada, que é terapeuta ocupacional, e que tá num doutorado também, retratando essa questão da espiritualidade com as pessoas doentes, né? Tipo, Isso. Pode Não, comentar foi um bem pouquinho? interessante, eu super me identifiquei aqui com o Guilherme já chegando aqui, né? Porque é isso, na verdade, desde a graduação eu me interesso por esse assunto, né? Como é que a religiosidade, a espiritualidade se relacionam com a saúde mental, né? Que é mais a minha área. Então, primeiro eu fiz o mestrado, né? Agora eu tô fazendo doutorado, mas justamente vendo como é que que essas dimensões, né? A religiosidade e a espiritualidade impactam na saúde. E a gente tem visto que impactam de diversas maneiras, mas impactam muito mais positivamente, né? Porque as pessoas que são religiosas, espiritualizadas, elas têm um sentido a mais para viver, são pessoas que têm mais esperança, que encontram conforto, né, numa crença, Sim. na crença num Deus, num poder superior, enfim, seja lá como é que chamem, né? Na verdade, a gente não estuda nenhuma religiosidade específica, a gente estuda religiosidades de uma maneira geral. Mas são pessoas que têm maior adesão ao tratamento, têm comportamentos mais saudáveis, né, também. Estou falando aqui em linhas gerais, o que os estudos mostram. Sim. Obviamente que também tem um lado negativo, né? Tem um lado do fundamentalismo religioso, algumas pessoas que fazem algumas interpretações inadequadas, que acabam, por exemplo, deixando o tratamento médico às vezes de lado, porque acha que só a religião, só minha fé vai me salvar. Não é bem assim, né? As coisas trabalham melhor juntas, né? Aconteceu muito isso na Covid, né? Da Sim. galera falando, não vou tomar vacina porque, enfim, por causa que, sei lá, o que eu acredito vai me proteger. Exatamente. O que acontece é que a pessoa vai ter um benefício muito maior, né? Se ela, sim, fizer seu tratamento médico, psicológico e tudo, e ao mesmo tempo continuar cultivando, né, sua fé, sua espiritualidade. A gente percebe que os resultados são muito mais positivos, né? Multiplica aí os resultados. Então, são nesses temas aí que eu trabalho. Eu acho que o assunto de hoje também tem tudo a ver com espiritualidade, né? Que é empatia. Porque é isso, as religiosidades, as espiritualidades, elas procuram também passar essa questão dos valores, das virtudes humanas, e empatia é uma delas, né? Sim, sim. Essa parte que você falou da fé, ela é bem importante, a gente não confundir as coisas. Eu, por exemplo, na minha fé eu aprendi o seguinte: a fé sem obras, ela é morte sepultada. Isso que você falou, se eu estou doente, a medicina está aqui para me ajudar. Então, eu mesmo com minha fé, eu devo procurar tal socorro para que aí o milagre venha acontecer. Entendeu? Isso é muito importante. A perfeição, ela não serve pra gente, nós somos falhos. A religião sempre prega um homem perfeito, mas o homem nunca vai ser perfeito. A espiritualidade, ela caminha junto também com a nossa mente. Com a nossa mente. Eu posso falar por experiência própria. Eu, quando não era apegado muito na minha espiritualidade, a ansiedade me tomou. Foi um momento que eu sofri. Foi um momento que eu sofri também com a falta de empatia. Por exemplo, citando meus pais. Pessoas mais velhas, são mais ignorantes, não tem tal conhecimento na área. Achavam que tinha alguma coisa, né, fora do comum, mas é algo que acontece. Hoje em dia a gente tem muitos estímulos, né, e aí acaba afetando. Gente, toda essa conversa sugeriu várias vertentes que eu queria comentar e eu acabo perdendo. Mas só para trazer um testemunho, né, não do que eu passei, mas assim, eu fiz um trabalho, né, de pesquisa também no último semestre, em que a gente entrevistou uma pessoa que era um seguidor de uma religião não cristã, né? E aí a gente também ele falou muito dessa questão de que a saúde dele, né, ele era muito lado a lado com a questão religiosa, mas não da religião ser à frente da concepção em saúde que a gente entende normalmente, né? Então, eu acho importante comentar aqui que não é só o cristianismo que prega essa questão da religião
e da ciência tá andando lado a lado, né? Mas é em todas as religiões, assim. Não sei se todas, mas assim, Grande parte, Grande né? Na parte, maioria, grande parte. é a verdade. maioria conhece. Isso ajuda também, não só no lado da saúde, né? Assim, a gente foca bastante na saúde, mas nos pequenos gestos para enfrentar situações diversas na vida. E aí a gente costuma falar, bom, como você comentou, né, Guilherme? Você falou assim, às vezes não é nem um bom dia que é dado para aquela pessoa, ou nem olha nos olhos da outra pessoa que está em uma situação difícil. Ou às vezes a pessoa quer parar você na rua para pedir uma informação e você vira a cara. Então, qual é o nosso propósito? A gente tá correndo atrás do que no nosso dia a dia? Em que momento a gente olha, para e olha pro outro? E às vezes nem é pro outro, né? A gente também tava começando a falar sobre a autocompaixão, a autoempatia, que falta bastante. Às vezes a gente se critica demais e falta esse pedacinho, né? No nosso... da nossa consciência, porque é isso que a Camila falou. Às vezes é parar, dar um passinho para trás e enxergar a situação. O que eu tô julgando demais? Então, eu queria perguntar para vocês, em que situações, às vezes, vocês se deparam com esses dilemas, assim? Olha, você estava falando e eu fiquei com vontade de lançar uma pergunta para vocês também. Inverter um pouco os papéis, viu, Guilherme? Porque, assim, isso que você falou é muito importante, né? Olhar, a gente tem empatia em relação ao outro e também em relação aos nossos sentimentos, como é que a gente está agindo, né? Autocompaixão também é um assunto que tem sido muito discutido, até no meio científico, tudo. Mas vocês aprendem isso na faculdade de medicina? Ó, inverti agora, hein? Joguei para eles. Vocês aprendem? Bom, eu acho que eu sempre tive um pezinho nesse lado, então eu sempre procurei mais olhar essa situação de me autoconhecer, de perceber o que eu tô sentindo naquele momento e não julgar tanto. Mas eu demorei muito tempo para aprender isso, assim. Tô no 4º ano de medicina, eu já fiz uma graduação antes, então assim, eu demorei um tempo para entender que isso é um movimento que a gente tem que aprender para parar e não julgar tanto, porque o perfeccionismo era o que eu precisava e sempre foi assim. E é muito difícil a gente não falar disso, né? Não só na universidade, quanto nas outras áreas das nossas vidas, assim, o perfeccionismo e aquelas metas que a gente tem que bater é o que é prezado na sociedade que a gente vive. A sociedade consumista, de que, né, sociedade que a gente sempre tem que estar em movimento, né? Igual, hoje eu não estou... Não é que eu não estou bem de saúde, mas estou meio debilitado, assim. Mas, assim, eu tive que trabalhar, tive que fazer, tipo, trabalhos. Então, assim, a gente... Sabe, até quando você tá meio doente, você se culpa de estar parado, sabe? Você sempre tá com essa sensação de que tem que estar produzindo alguma coisa. Igual, tô doente, tô de cama, então eu tenho que pegar meu notebook, colocar lá na cama e começar a digitar loucamente para entregar um trabalho. E eu acho que isso é muito também relacionado à nossa sociedade. E na medicina é pior ainda, né? Porque é um curso que é muito concorrido. Então, as pessoas que estão ali são pessoas que competem, não eu digo assim, diretamente, mas assim, sabe, sempre tem aquele negócio de tipo, nossa, fulano tá tirando nota tanto, e aí eu também tenho que ficar com o meu CR... o coeficiente de boa nota, assim. Uma nota boa, porque se eu não ficar, eu posso ter uma oportunidade que eu queira, alguma oportunidade que eu queira lá na frente eu não vou conseguir, porque tal pessoa pode ter um CR maior que o meu, então assim, a gente sempre fica pensando nessa questão, né? Tipo, e se comparando, assim, e, enfim, não tendo autocompaixão. Acho que esse é o ponto. Porque eu acho que no contexto acadêmico isso deveria ser mais abordado, né? Eu, inclusive, antes de vir para cá, eu estava dando uma lida em alguns artigos científicos e tem alguns artigos que abordam treino de empatia e de compaixão para estudantes de medicina, estudantes de enfermagem. Então, em algumas faculdades já é implementado esse tipo de treino, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Também não cabe só a gente aprender sozinho, né? Aí, acho que tem mestres, tem pessoas mais experientes que podem passar esse tipo de experiência pra gente, né? Aí... Sim. Você falou algo impactante, da gente sempre estar focado só em olhar pra gente.
não olhar pro nosso próximo. E aí, às vezes, eu fico com isso na minha mente direta. Às vezes eu passo, será que eu falhei? Será que eu magoei alguém hoje? Será que eu falei algo que acabou ferindo, paralisando alguém hoje? Aí eu fico com essa indagação. O ato de se cobrar também. Você vai se degradando também, se cobrando demais. A gente é jovem, nós somos jovens. Somos sujeitos a falhas também. Mas o que você falou me impactou bastante. Esse negócio de a gente só olhar para os nossos números ou só pra gente. E também se comparar com o próximo. Essa parte de a gente sempre tá focado em alguma coisa, que às vezes, a gente tem horário pra cumprir, é porque eu tô atrasado e tudo mais, todo mundo na correria, às vezes a gente esbarra um no outro e nem pede desculpa. Sim. Ou algo assim. E aí a gente fica nesse looping mesmo, de vai e volta, e aí a gente não para e reflete sobre o que a gente tá passando, né? E aí, queria perguntar pra vocês se vocês tinham alguma situação pra compartilhar com a gente, assim, de, sei lá, se vocês foram empáticos com alguém, ou se alguém foi empático com vocês, e como isso reflete. Porque normalmente a gente lembra das situações que as pessoas não foram empáticas, né? A gente Sim, sempre lembra disso. Verdade. Mas eu queria abordar um pouquinho desse lado. Como foi a experiência de vocês do lado empático, né? Ou até você, Guilherme, tipo, se você, né, em que situação você foi empático com alguém ali, Sim. público que você atua? Tem um amigo meu que ele tá em situação vulnerável hoje em dia, né? E era Natal. Foi um convidado na minha casa. A gente sempre prepara uma marmitinha pra levar pra casa. E aí veio ele na minha mente. Eu comecei a pensar, será que ele tem uma ceia? Será que ele tem alguém pra dar um Feliz Natal, pra dar um abraço nele, pra dar algo pra comer, trocar uma conversa? Porque o ser humano precisa se comunicar, entendeu? E aí eu preparei uma marmita certinha, preparei algo pra ele beber também, um doce, levei, conversei com ele, tirei um tempo pra mim e pra ele poder ter uma ligação mais forte ainda, entender mais sobre a história dele, que eu acho que também é relevante pra mim, porque tem algo ali que eu vou aprender. Ele é mais velho que eu, então tem algo que ele vai me ensinar. E eu posso te falar que isso mudou a minha concepção dele e a concepção dele também pra minha pessoa. Tanto que após isso, ele chegou a citar isso, essa ocasião. Ele ainda falou que me amava, entendeu? E foi algo que pra mim foi impactante, que a palavra te amo pra mim é uma palavra forte. E não deve ser falado da boca pra fora, entendeu? E quando eu vi que pra ele fez bem, eu fiquei feliz, meu coração se explodiu de alegria. E aí eu pude entender que a empatia vale a pena. É gratificante, né? Sim. Não, e Natal é gratificante. tipo um período tão família, né? Tão... E você teve essa sacada, foi muito bacana da sua parte, assim. Acho que não foi à toa que ele falou que ele te amava, ele realmente te amava, assim. Eu também já tive várias experiências positivas, assim, tanto como profissional, né? Quanto paciente, né? Porque a gente é profissional de saúde, mas a gente também é paciente em alguns momentos. Sim. Não é? Então, eu acho que no geral, vou dizer no geral, não é 100% do tempo, mas o meio da saúde mental, assim, é mais empático. Já tive situações que, para mim, foi difícil atender determinado paciente, por alguma questão, às vezes, de transferência contra transferência ali, pedi ajuda para colegas e colegas vieram, não, vamos atender juntos, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo, ou de mesmo assumir o caso para mim. Eu também já fiz isso por colegas. Por exemplo, uma residente minha, há uns anos atrás, estava numa situação muito difícil pessoal, aí ela começou a atender uma paciente muito grave, ela falou, Camila, não vou dar conta. Será que você pode atender comigo? Eu falei, não, pode deixar que eu assumo, né? Então a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai se apoiando. Eu acho que isso é empatia, né? Acho que isso é mais que é compaixão, é a prática, gente. Tentando se ajudar, né? Tá todo mundo ali por a gente entende que é pra fazer algo, né? Para as pessoas aí que a gente tá
atendendo e tudo. E também, assim, já tive profissionais muito bons também que cuidaram de mim quando eu precisei. E também já passei por situações de falta de empatia, né? Há uns anos atrás, ele estava comentando, né, dessa questão da ansiedade. Eu tive um transtorno de ansiedade há uns anos atrás. E reencontrei um amigo meu de infância, quando eu estava passando por isso. E ele olhou para mim e falou: nossa, Camila, eu não esperava isso de você. Eu não esperava que você fosse ficar desse jeito, sabe? Meu Deus. Assim, te dá um tiro de misericórdia. Você tá no chão, a pessoa vai lá e te dá um tiro de misericórdia. Tipo que dizer, imagina, você tá desse jeito, mas que vergonha, né? Então, nossa, pra mim aquilo foi um anti-exemplo, na verdade, né? Do que é empatia. Mas até nessas situações a gente aprende, né? Que eu falo, meu Deus, né? A pessoa tá falando isso pra mim, olha a impressão que ele causou em mim, né? Jamais vou querer falar isso pra alguém, né? Vou ser mais cuidadosa, né? Com as pessoas, quando vê que as pessoas estão passando por uma dificuldade. Ou mesmo, né, com meus pacientes. Então, enfim, talvez às vezes eu seja meio poliana, eu tento ver o lado bom das coisas, mas eu falei, olha isso, né, gente? Tudo é aprendizado, eu acho. Não é? Né? E você falou dessa questão de situações, né, difíceis, assim, tipo, você tava passando por um momento de ansiedade, né, e tal. E aí me recordou, e a gente tava falando sobre espiritualidade, me recordou um tempo atrás que surgiu que algum padre, não vou lembrar qual agora, tava numa situação de depressão, né, e ele falou que tava em depressão e tal. E o pessoal, tipo, caiu em cima dele e falou, mas como você tem depressão se, tipo assim, né... Você é padre, tipo, você não acredita em Deus? Como assim, né? E aí, tipo, cara, as pessoas confundem muito, né? Essa questão de espiritualidade. Às vezes a gente tá passando por alguma situação difícil, mas não é nada falta de religiosidade em si. Mas por questões da vida mesmo, né? Sim, do humano, né? Faz Do parte humano, do ser sim. humano. E é isso. E eu queria perguntar pra vocês acham que a empatia, ela nasce com a gente ou a gente vai se desenvolvendo ela ao longo da vida? E aí? Quer começar? Pode ser você. Essa é difícil. Eu vou me arriscar agora um pouquinho. Eu acho que a empatia ela é formada junto com o caráter. Junto com os ensinamentos que o pai tem com o filho. Eu creio nesse tipo de pensamento. Porque o que acontece por exemplo, uma pessoa rude também. Por exemplo, ela vê os pais serem rude com outras pessoas, ela vai crescer como? Como uma pessoa rude. E eu creio que a empatia é parte disso. Eu mesmo falo isso por experiência própria. O meu pai é o meu maior exemplo. Então, todos os princípios e valores que eu tenho, eu herdei do meu pai através dos ensinamentos. Entendeu? Eu acho que eu creio nisso. Sim. Não, você falou do seu pai, eu vou falar do meu também, porque eu acho que ele vai assistir esse episódio e foi aniversário dele ontem. Então, parabéns, legal. pai. Parabéns. Mas agora eu vou te dar, assim, uma alfinetada. Você acha que sempre é assim? Porque eu acho que tem situações, por exemplo, a gente vai pegar dois irmãos, assim, duas pessoas, né, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E muitas vezes você olha pra personalidade dos dois e são muito diferentes, assim. Sim. Então, tipo, você acha que é sempre assim, sabe? Você acha que... Como que é, assim? Por exemplo, a gente nasce sempre com a maldade. Todo mundo nasce com a maldade em si já. Todo mundo sabe, por exemplo, uma criança querer morder a outra. É algo agressivo. Algo mal. Eu creio que, tipo assim... Também vem da nascença, mas tudo são gatilhos. Por exemplo, eu tenho um irmão que não é tão empático quanto eu com humanos, mas sim com animais. Entendeu? E ele teve uma infância sofrida. Minha mãe era muito jovem, então ele cresceu com a minha avó, com as minhas tias, e ele viu muita coisa. Morava no Ceará ainda, interior. É só cabra da peste, só. É peixeira, esses negócios. Então, acho que são gatilhos também. Tem esse lado de uma tendência quando se nasce também, mas eu acho que o gatilho ele é mais forte. Eu acho que o gatilho ele tem a mais força pra moldar, né? Entendi. Eu acho que assim. Num lar mais difícil ali, acho que tende a tornar pessoas menos empáticas. Torna mais fácil. Tá. Torna mais fácil.
eu acho que quem vai arrebentar nessa pergunta é ela. E aí, Gabriela, você concorda com o que Acho ele que falou? não tem um consenso, gente. Eu acho que eu É, vou não existe. complementar o que ele falou. Sem dúvida, esse componente é muito importante, né? Da criação, ali o seio familiar, né? De onde a pessoa, né, se desenvolveu e tudo mais. Gente, isso não tem discussão, é importantíssimo. Mas eu acho que ao longo da vida a gente também pode desenvolver, né? Eu falei para vocês dos treinos de compaixão aí que estão sendo organizados, desenvolvidos, promovidos ao redor do mundo, nas faculdades de medicina, de profissionais de saúde e tudo. Porém, também acho que é uma construção ao longo da vida, porque, vamos supor, mesmo que você faça esse treino de empatia, que você recebeu o seu certificado de empatia, agora você vai ser empático o resto da vida. Não é existe assim. isso. Não é? Sim. Porque aí a gente tem altos e baixos, a gente vai ter momentos de estresse, de pressão, talvez um dia a gente esteja menos empático, no outro a gente esteja mais. Então, por isso que eu falei dessa autoavaliação e autoobservação que a gente precisa fazer sempre. É uma coisa que a gente precisa vai estar sempre que ficar atento. E além dessa automonitoramento, né, que a gente tem que fazer, vocês têm alguma outra ferramenta que ajude a aprimorar, né? Porque é uma habilidade de vida, então a gente sempre tá tentando melhorar ela. Vocês têm alguma dica pro pessoal de casa pra como melhorar essa empatia? Nossa. Eu acho que a busca. Tá me ocorrendo. Eu não tenho uma resposta pronta. Tá me ocorrendo agora. Essa busca nossa por ser uma pessoa melhor. Pelo menos é pra mim. Acho que aí nesse sentido tem muito a ver com a minha espiritualidade. Sim, também. Eu também creio nisso. Né? Que eu sempre procuro me desenvolver, estar atenta a isso. A minha religião, né? Procura me passar, né? Me ensinar pra eu buscar fazer algo pelo outro, pelo próximo. Então, essa busca me estimula a ser mais empática. Você falou tudo. Eu também creio nessa parte. Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, numa situação de estresse, mesmo que a pessoa não mereça, a gente pensa em fazer algo ruim. É um impulso. Só que eu acho que a espiritualidade, ela vai te refinando a você pensar antes de tomar uma decisão. Eu acho que aí começa a crescer a empatia. Eu acho que deve ter outras respostas, gente. É que no caso, eu e o Guilherme aqui, a gente tá no mesmo time. Né? Entendeu? A gente concorda muito, mas acho que pode ter outros pontos de vista também. Não, mas eu acho que vocês resumiram bem, assim, tipo... Acho que eu também penso muito nisso. Acho que é muito do nascer, mas também depende do ambiente que você está. E depende muito de você também, né? Das suas... Enfim, dos seus... Será que suas outras habilidades de vida estão sendo desenvolvidas ali? Sim. E a gente pode pensar isso também. E acho que assim, tem pessoas que não são muito ligadas nessa questão da espiritualidade e religiosidade, mas têm princípios éticos Sim. que norteiam aí a vida da pessoa. Sim. Então, às vezes, elas nem acreditam em Deus, mas são muito éticas. E isso também já dá esse norte mesmo, né? Uhum. De procurar se desenvolver como ser humano, né? Fazer algo pela sua comunidade. E aí isso estimula a empatia. Sim. A gente comentou bastante sobre o autoconhecimento, que ajuda a gente a entender e aprimorar a empatia. A gente falou bastante da espiritualidade, né, e a religiosidade. A gente também tem as ferramentas de comunicação, porque às vezes a gente tá passando por aquela situação e a gente não sabe como falar ou demonstrar para outra pessoa, mas só às vezes do nosso posicionamento físico mesmo, a leitura corporal já ajuda. Às vezes não precisa falar nada, só um abraço basta, ou estender a mão, né? Sim. Não precisa de muita coisa pra gente passar alguns recados, né? Da nossa compaixão pro outro. E aí a gente comentou várias coisinhas ao longo da nossa conversa. E, bom, Vitor, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acredito não, eu queria, né, se vocês querem, né, trazer alguma coisa, alguma vivência, algum recado final pro pessoal lá de casa. Olha, eu acho que esse assunto é um assunto que vale muito a pena,
Né? Então, na verdade, eu só queria parabenizar vocês por trazerem este assunto e outros aí, né, que vocês foram produzindo a partir dessa cartilha, porque são assuntos que vale a pena. E se a gente pensa, né, em construir uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, Sim. a gente precisa abordar, né, esses assuntos. Isso, Perfeito. assim, isso dentro do âmbito da saúde, mas acho que isso extrapola, né, Geral, a saúde. Sim. Exemplar, parabéns também por esse projeto. E eu fiquei até indagado, eu falei, empatia, meu Deus. Fiquei ansioso, mas eu só queria reforçar uma coisa, não custa nada a gente tentar ser melhor pro nosso próximo. Só isso que eu tenho pra falar. Procurar fazer o bem, sem olhar a quem. Eu amo essa frase. Acho que é uma frase muito... que tem muito poder, olha Sim, só. impactante, né? Impactante, sim. Bom, então, para finalizar, só lembrando, a gente tem a nossa história em quadrinhos, a Oficina da Vida. Lembrando que ela é patrocinada pelo Ministério da Saúde, pelo CNPq. E, por favor, veja os outros episódios. A gente tem o site também, tem o YouTube, tem o Instagram. E agora a gente tem o aplicativo da Oficina da Vida. Então é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado. Deus abençoe a todos.